Boa, boa, galera. Eu sou o Mestre Gunga. Esse é o 11º episódio da nova temporada do Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado para capoeira. Galera, agradecer aqui nossos colaboradores Igor Baiuna, Mega Múcio, Cabelo e Saúde, Andréia Guardiano. E os aplicativos Rodas e Eventos, Ion Capoeira. Galera, a gente vai fazer uma viagem no tempo hoje, hein? Hoje é muita informação que eu acredito que muito da capoeira não conhece, não tem essa informação. Então a gente vai estar buscando isso daí a fundo aí, que é o pesquisador, né, o professor Elton. Professor, seja bem-vindo ao Vem Pra Roda. Ô, meu rei, obrigado. Feliz aqui de poder falar um pouco do nosso trabalho. Agradecer, né, ao mestre Muzendo, ao mestre Paulo Muzenzo, por estar sempre aí, de alguma forma, divulgando o nosso trabalho. Sei que ele que, né, fez esse convite, meio que interviu, sempre falando do nosso trabalho, por onde ele passa. E estou muito feliz, né? Espero poder aqui contribuir com algumas histórias, né? Muitas nem muito conhecidas, né, do grande público em geral, da capoeira, e outras já conhecidas, né? Porém, a gente traz um pouco mais de detalhes desses acontecimentos e desses personagens que tanto marcaram a história não só da capoeira, né, mas das artes marciais no Brasil. Legal. Então, vamos lá. Professor Elton, vem pra roda. Qual é a proposta da trilogia Muito Antes do MMA? E aonde a capoeira entra na história do Vale Tudo? O Muito Antes do MMA é um projeto meu e do Eduardo Correia, né, o coautor, e foi um trabalho de 6 anos, né, mais ou menos assim. A gente começou a fazer esse trabalho. Inicialmente não tinha muito a ver com capoeira. Na verdade, a gente não tinha objetivo nenhum de falar sobre a capoeira. O trabalho tinha muito a ver com a história do jiu-jitsu e da luta livre no Brasil, né, que a gente inicialmente trazia essa proposta de falar um pouco da criação do Vale Tudo. E todas as vezes que fomos trabalhando, né, com essas fontes do passado, a capoeira sempre surgia, né, de modo muito impressionante. E foi uma coisa que foi naturalmente, né? A gente foi costurando algumas histórias, alguns personagens, e a capoeira de modo sempre surpreendente, né, contribuindo de alguma forma, e às vezes de forma até muito expressiva, né, com vários personagens, alguns conhecidos, outros não. E foi uma coisa que foi seduzindo a gente ao longo do tempo, e também foi uma grata surpresa. Então, no decorrer desse trabalho, muito a gente deve à história da capoeira, né? Principalmente com a contribuição da capoeira no Vale Tudo. A capoeira teve uma contribuição imensa dentro da história do Vale Tudo, que era algo que as pessoas não falavam muito, né? Eram alguns trabalhos assim específicos, mas não tinha essa quantidade de informação que a gente traz na trilogia. Então, para a gente foi uma grata surpresa. Hoje eu posso falar pelo Eduardo também, né? Nós somos assim grandes amantes assim da história da capoeira. Trouxemos, né, esse trabalho numa forma de contribuir e, né, no começo a gente não foi muito entendido, mas com o tempo as pessoas começaram a entender a proposta do trabalho. E para você ter uma ideia, o trabalho ele ficou tão extenso que era para ser só um livro. E a gente resolveu dividir em 3, né? Virou uma trilogia. O primeiro livro, a gente explica ali a origem, né, da modalidade Vale Tudo. As principais artes marciais contribuíram, né, para a formação e evolução, né, do que a gente conhece hoje como MMA. Antigamente era o Vale Tudo. Vale Tudo. E a capoeira está inserida nisso, né, de modo muito forte. O segundo livro, a gente traz ali uma visão de choque sincretismo, né, principalmente do Oriente com o Ocidente, né, a diáspora japonesa chegando no Ocidente, se chocando inicialmente com essas formas de lutas que haviam naquele momento no Ocidente, né? Você tinha ali o wrestling, né? Tinham vários estilos de wrestling ocidentais, né? Os 2 deles principais, que era o La Lutte, né? Que a gente conhece hoje como luta greco-romana, e o Catch as Catch Can, que a gente conhece também como luta livre ou luta livre americana. E você tinha um savate, você tinha um boxe, né? Entre outras formas de lutas ali, que no decorrer ali da chegada desses japoneses, né, eles vão se deparar com esses sistemas
e vão inicialmente se degladiarem, né? Você tem um choque inicialmente, depois você tem um sincretismo. Uhum. Os japoneses começam a aprender esses sistemas ocidentais e os lutadores ocidentais começam também a aprender o sistema oriental. Pra você ter uma ideia, tinha japonês treinando capoeira, né, cara? O Olha. Konde Koma, que vamos dizer assim, que é o personagem mais influente das artes marciais japonesas, né, principalmente no Brasil. Konde Koma treinou capoeira, né? Entre outros personagens que a gente vai poder falar um pouquinho. E o terceiro livro, né, já é o resultado de tudo isso, Uhum. né? A consolidação do Vale Tudo no Brasil, que na verdade virou, né, uma tradição, principalmente carioca, depois ela se espalha por todo o Brasil, e é uma cronologia que às vezes a gente até ultrapassa, né, tanto o passado para o futuro, mas a base cronológica ali de linha de pesquisa é de metade ali do século XIX, né, 1845, e vai até 1934. Uhum. Então a gente tenta aí explicar essas conexões, né, não só do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é muito forte no Brasil, mas você tem um rival ali que é a capoeira, né? A capoeira no início também se torna um rival muito grande do jiu-jitsu. Uhum. E Sei. posteriormente, nós estamos trabalhando numa segunda trilogia, que Olha. vai justamente, né, de 1935 até os dias atuais, né? Onde também a gente vai falar da continuação do legado de vários desses personagens, né, que as pessoas que leram conhecem, Uhum. outros personagens novos que vão ser inseridos na trilogia, tanto da capoeira, jiu-jitsu, a luta livre, né, que tiveram uma importância muito grande dentro da contribuição do Vale Tudo e acabaram, de certa forma, sendo esquecidos, né? Uhum. Entre outros personagens aí mais contemporâneos, né? A gente vai poder trazer aí de um modo, como eu poderia dizer, em uma abordagem mais clínica, né, que a gente tem, porque a gente não é capoeirista, nem eu e nem o Eduardo, né? Sim, Hoje a sim. gente tem uma ligação muito mais forte com a capoeira do que a gente tinha lá no começo. Para a gente Sim, sim. foi uma grata surpresa, mas de início assim a gente tinha muito pouca informação. Hoje a gente já está, né, bem munido de várias informações, de várias interpretações, né, Sim, sobre sim. a história da capoeira no Brasil. E também tem personagens assim muito importantes aí, né, nessa continuação, nessa trajetória do muito antes do MMA, que de certa forma foram meio que apagados, né? Então a gente traz esses personagens também. É muito interessante. Sim, sim, não, e muito bacana que nem você estava falando, a gente estava até conversando isso daí a respeito de trazer essas informações que a própria capoeira não conhece, né? Exatamente. Né? Então vamos lá, legal. Quais foram as maiores contribuições da capoeira para o Vale Tudo? Ó, foram vários recursos, né, ao longo do tempo. Isso vem desde o século XIX. Você tem uma interação ali de vários personagens da capoeira que foram importantes naquele momento, só que com o tempo eles foram apagados também, né? Quando eu falo apagados, não é numa intenção de alguém excluir esses personagens da história, Uhum, né? Porque esses personagens, eles são da capoeira, mas eles também transitam, né, em outras artes marciais, em outros métodos de combate, em histórias, né, que uhum, às vezes não estão ligadas diretamente à história que está estabelecida na capoeira. Então, já no século XIX, você tem essa interação desses personagens com a capoeira, alguns confrontos, né? uhum, E essa atividade de você poder usar a capoeira de forma dinâmica, né, entre esses confrontos, isso já no século XIX. Mas é uma outra história que a gente vai trabalhar um pouco mais em um trabalho futuro. uhum, Já no século XX, aí você tem realmente a utilização de vários recursos, não só de lutadores de jiu-jitsu, mas lutadores de luta livre, lutadores de boxe, né? uhum, Tem uma dobradinha muito grande com o Savate, né, que é o boxe francês, desde do início do século XIX, com outros sistemas de lutas que estavam sendo usados, principalmente no Rio de Janeiro. É bom lembrar que o Rio de Janeiro era a capital uhum, do Brasil nesse período, né? Foi durante muito tempo, só durante a década de 60 que ela deixa de ser a capital do Brasil. Então, basicamente, tudo que estava acontecendo no Brasil, né, aconteceu primeiro no Rio de Janeiro. sim, Então, você tem essas várias contribuições. No começo da criação do Vale Tudo, uhum, a maioria desses lutadores que representavam, vamos dizer,
nova forma de luta de ringue, Uhum. eles vinham do jiu-jitsu, né, na sua grande maioria, e da luta livre. Aí você tinha um ou outro lutador ali que vinha do boxe, da capoeira, e a capoeira, no Rio de Janeiro, ela era uma luta muito objetiva, uma luta Uhum. muito violenta, né, muito objetiva, mas era uma luta da guerrilha urbana, Uhum. né. Eu achei muito interessante esse apontamento do mestre Paulão, na live que vocês fizeram, né. Ele fala da capoeira como guerrilha urbana. Uhum. E realmente, esse sistema de luta, ele foi, formado, né, foi trajado ali para esse tipo de confronto urbanos entre várias gangues, né, do século XIX, as famigeradas maltas, né, que Nas a gente sempre maltas, fala. sim. Isso. Mas era uma luta, não era uma luta preparada para o ringue, né, como você tinha o jiu-jitsu, que já tinha, sofrido esse processo ainda no Japão, né, com seu desenvolvimento ali, pelos Goro Kano e outras escolas, né, já começaram a criar esse tipo de esporte onde você, tinha diversos lutadores de diversos estilos de luta se enfrentando, Uhum. né. Isso chega no Ocidente, principalmente na Europa, né, se transforma numa febre, né, para ver qual sistema de luta era mais eficiente, né, dentro de um contexto de tanto de defesa pessoal, quanto de luta de ringue, né. Uhum. Então esses lutadores começam a se degladiar ali, mostrando, de alguma forma qual sistema era mais objetivo. E já na Europa, nos Estados Unidos, né, nas Américas em geral, que os lutadores eles vinham fazendo várias turnês, né, eles Uhum. começaram ali a perceber que o interessante era pegar um pouco, né, de cada sistema. Uhum. Então cada sistema contribuía, né, uma forma significativa de técnicas que eram mais objetivas. No Brasil não foi diferente. No Brasil você tem inicialmente, né, a capoeira tentando se inserir nesse meio. Inicialmente as lutas eram muito violentas, né, Uhum. valia, praticamente de tudo, Não era tinha regras, literalmente, né? era literalmente um vale tudo, você não tinha uma regra, pré-estabelecida. Uhum. Então as lutas, além de ser muito violentas, né, deixavam os lutadores, muitas vezes incapacitados, chegou a ter, morte, né, nesses confrontos. E vários lutadores também tinham uma visão de empresários, né, o Carlos Gracie foi um dos responsáveis por isso. Uhum. Eles começaram a perceber que para esse tipo de confronto, ter uma aceitação na sociedade, ele tinha que ter alguns tipos de regra, né. Uhum. O primeiro confronto ali que o jiu-jitsu, tem com a capoeira, é o famoso duelo ali do Ciríaco, em 1909, né. Uhum. E posteriormente você tem alguns confrontos ali que acabam não tendo, digamos assim, muita aceitação do público, né, então eles caem no esquecimento. Uhum. No início, da década de 30, já baseado no que estava acontecendo em São Paulo no final da década de 20, os confrontos do jiu-jitsu contra a capoeira, eles começam a ganhar, vários destaques no jornal. Uhum. Já no final de 20 ali, em São Paulo, tem um japonês que ele é muito famoso, é uma celebridade na época, chamado Geomori, né, Jorge Omori. Uhum. E ele tem ali, ele vem para o Brasil para, de alguma forma, se estabelecer, né, e ele vem como aposentado, né, ele tem várias lutas, ele chega do Japão, fica um período nos Estados Unidos, depois ele roda pela Europa, viaja pela Europa, né, então ele Uhum. faz muitas lutas, ele junta um dinheiro para se aposentar. Quando ele chega em São Paulo, ele monta 2 restaurantes para a colônia japonesa, só que ele acaba falindo. Então ele não tinha muito domínio, né, sobre ele não tinha, na verdade, nenhuma habilidade, Uhum. com o comércio. Então ele acaba falindo, sem ter outra opção, não sabia fazer outra coisa, ele vai para o circo desafiar, né, qualquer um que quisesse enfrentá-lo. Então, inicialmente ali, quem foram os primeiros lutadores a enfrentar o jiu-jitsu? Foram os capoeiras, de São Paulo. Muitos desses capoeiras vinham da onde? Vinham da Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco. Então, o pessoal, na tentativa de ter uma vida melhor, né, Uhum. vão para São Paulo e acabam se confrontando aí nesses eventos de circo. Posteriormente, o Carlos Gracie, que é o patriarca da família Gracie, ele tem essa ideia, né? Ele passa um período em São Paulo com o Geo Mori, traz essa ideia para o Rio de Janeiro. E ele tenta, de alguma forma, imitar o que o Geo Mori fazia lá. Só que sem regras, né? Uhum. É o que você falou anteriormente, não existia uma regra predeterminada.
Então, esse primeiro confronto ali com a capoeira, com a capoeira na ACM, foi com um sujeito ali que era muito conhecido. Cara, eu nunca lembro o nome do sujeito. Eu lembro do nome do mestre dele, que era o mestre 40. Mas ele Uhum. era muito conhecido, um boêmio, altamente conhecido ali nas rodas esportivas do Rio de Janeiro. Eles fazem esse confronto sem chegar numa regra estabelecida, vira um verdadeiro vale tudo, puxão de cabelo, dedo no olho, ataque a genital, mordida. Então foi muito violento. Não foi aceito ali pela sociedade, né? Uhum. A sociedade, principalmente a sociedade esportiva, criticou muito esse tipo de evento. Então eles começaram a trabalhar algumas regras, né? Uhum. E você foi tendo diversos outros eventos de capoeiras contra o jiu-jitsu, contra a luta livre, contra o boxe. E a capoeira ela vai se adaptando, porque inicialmente, né, a gente Uhum. sabe que ela era uma luta de guerrilha urbana. Ela não estava preparada para ficar dentro de um ringue fechado. Uhum. A gente vai poder falar mais um pouco à frente sobre o senhorzinho, que é ele que dá esse Uhum. despertar na capoeira, ele que adapta a capoeira, né, para esses novos tempos. Mas o que os lutadores começaram a perceber? Que os golpes da capoeira eles eram muito importantes na parte pé, né, Uhum. na parte strike. O que a gente tinha ali nesse momento, digamos assim, de uma luta em pé que pudesse contribuir para o desenvolvimento desse tipo de esporte que estava, na verdade ele não estava nascendo, né? Ele estava se Uhum. configurando, que ele é muito mais Tava antigo. tava se afirmando mesmo, né? Exatamente. Você tinha o boxe inglês, né, que a maioria trabalhava muito, como se trabalhou muito nos anos 90, né? Você lembra os lutadores de jiu-jitsu? Uhum. Aplicavam ali jab direto, cinturava, levava para o chão. Então o boxe dava essa noção de distância muito grande. Mas ainda estava incompleto para uma luta, né, de vale tudo, uma luta que deveria ser uma luta mais completa possível. Então eles começaram a perceber que os recursos da capoeira eram muito importantes Uhum. nesse tipo de confrontos, né? Começaram a aparecer vários lutadores de capoeira que também dominavam o jiu-jitsu e dominavam a luta livre, dominavam boxe, enfim, Uhum. outras áreas da luta de ringue. E todo mundo começou a perceber que esses recursos eram muito importantes e começaram a treinar. Então, na década de 30, você tem uma forte conexão da capoeira Uhum. dentro desses sistemas de luta. Muitas das vezes, você tem um lutador, ele não se apresenta como um capoeirista nato, Uhum. mas ele bebeu muito da capoeira, né, obtendo esses recursos para poder lutar no ringue. Então, vão se adaptando essas técnicas, né, Uhum. dentro do ringue, de um modo muito interessante, parecido com o jiu-jitsu. O que não funcionava, né, era jogado fora, era Uhum. deixado de lado, não era mais treinado. E tudo aquilo que funcionava era cada vez mais treinado, cada vez mais, né, evoluía nos pés e nas mãos desses lutadores. Lembrando que a capoeira ali era uma capoeira um pouco diferente da capoeira que a gente vê hoje, né? Uhum. Uma capoeira muito mais violenta, onde você usava praticamente todos os recursos do corpo, Uhum. né? Desde os pés, né? Você tinha vários recursos com os pés, tanto em pé quanto no chão. Isso foi muito importante para o lutador de jiu-jitsu Uhum. e o lutador de wrestling, o lutador de grappling em geral, né? Então, quando ele estava no chão, ele podia usar essas formas de strike, que geralmente vinha da capoeira. Uhum. Muitos desequilíbrios de forma sutil. Eu vou te dar um exemplo. No jiu-jitsu, na luta livre, você tinha que agarrar com as mãos, né, para poder derrubar, você Uhum. poder aplicar o que a gente chama de projeções, de quedas, né? Uhum. Na capoeira é chamado de balão. Uhum. Sim. E na capoeira não. Na capoeira você tinha um grappling sutil. Você podia derrubar não estando tão perto do seu oponente, né? Então você Uhum. tinha vários tipos de rasteira, vários tipos de tesoura. As Eram bandas. as bandas. Era usado uma tesoura quando você estava no chão. Na verdade, tinham várias tesouras, né? Uhum. Mas essa tesoura de frente era muito usada. O pessoal do senhorzinho usava muito, né? O sujeito está em pé na sua frente, você está no chão ali fazendo guarda. Então eles conseguiam conectar as pernas ali no meio da perna da frente do adversário, usar uma tesoura e derrubar ele, poder lutar no chão. Como você tinha também vários tipos de outros recursos, né? Você tinha é muito chamado ali de calço, né? Uhum. Onde você chuta a canela, a tíbia do seu adversário está em pé, você está no chão, você chuta a tíbia, você tinha a pedalada,
né, onde o adversário tenta se aproximar de você, do chão você consegue aplicar O um chute chute. frontal na cara do seu adversário. Você tinha o martelo de chão, cara, o martelo de chão era muito usado ali no Vale Tudo, Uhum. tanto pelo pessoal do jiu-jitsu, quanto o pessoal do luta livre, né. Então eles estavam no chão ali fazendo guarda, eles aplicavam ali o martelo de chão, que é o, Uhum. para quem não conhece, o Mawashi-Giri, né, do karatê, é um chute circular, né, só Uhum. que ele sai do chão, o sujeito no chão ali, ele conseguia usar isso. E você tinha também a levantada técnica. Eh, Na capoeira é uma mistura da vingativa com Hum. recuo. Sim, Eu sim. já não Sim, dá uma eu já não puxadinha. eu não saberia usar esse nome do recuo, né, que eles Uhum. aplicam um chute na tíbia ou no joelho do adversário e já voltam em pé, né, para poder Uhum. lutar, novamente ali em pé, cara a cara com o seu adversário. Você também era usado muito também a cabeçada, usavam muito, a cabeça tanto em pé quanto no chão. Inicialmente a baiana, que a gente conhece, eles aplicavam com a cabeça no estômago do oponente, né. Uhum. Você entrava direto e acertava ali o abdômen ou peito do oponente. Com o tempo eles começaram a tomar guilhotina, né. Uhum. Sim, O sim. cara entrava com a cabeça, o Então, lutador de grappling em geral, né, dava uma guilhotina, então eles começaram a adaptar a cabeça ao lado ali, tiraram essa cabeçada, mas eles faziam muito isso também, entravam na baiana, o uhum. sujeito defendia, eles levantavam com a cabeçada no queixo, Sim. né. Se o cara não Ainda não tem não isso ainda saísse numas ali, rodas de capoeira, ainda acontece. eu já percebi em alguns vídeos aí, o pessoal usa muito isso, né, vai nas pernas e já É, levanta já com sobe, é. a E cabeçada deixa eu no te queixo. falar uma coisa, quais as principais diferenças do método da capoeira do Rio e da capoeira da Bahia? As principais diferenças estavam na objetividade, né, na eficiência, era um treinamento já uma herança das Maltas, né, que era um Uhum. sistema muito violento, sistema de guerrilha urbana, onde se usava até vários tipos de armas, né, você tinha, vários tipos de lâminas, né, geralmente a gente fala na navalha, somente na navalha, mas existiam vários outros tipos, né, Uhum. e armas de choque também, eles adaptavam essas armas urbanas, a bengala muitas das vezes era usada para Uhum. Sim, pra sim. ser utilizado nesses confrontos, né, guarda-chuva. O guarda-chuva, além de ser uma arma, de choque, né, onde você podia bater com ela, ela também era uma arma perfurante, né, porque você já deve ter visto esses guarda-chuvas com um bico enorme ali na Sim, sim, ponta. sim. Então, eles amolavam aquele tipo de guarda-chuva ali para poder furar. Então, não era uma brincadeira, no sentido de como é que eu posso, deixar, assim, bem claro para não ofender ninguém. Eh, Era uma prática realmente voltada pra luta, não Uhum. não não existia essa coisa do lúdico, Sim, sim. né, então os lutadores eram muito mais preparados nesse sentido, que já era uma herança Das dessa maltas. capoeira super violenta. Então você imagina um capoeira dentro do ringue contra um lutador de jiu-jitsu. Qualquer vacilo ali ia ser agarrado, Uhum. né, levado para o chão e dominado. Então era uma luta muito objetiva, os golpes eram mais objetivos, no sentido também de ter um impacto total. Por exemplo, no método baiano, você aplica um golpe, qualquer tipo de golpe, principalmente chute, né, você para esse chute antes de acertar o seu oponente, ou você tem ali um pequeno toque no seu Uhum. oponente. Esse pessoal não, esse pessoal batia ali, né, golpe total, full contact mesmo, né, Uhum. que a gente chama contato total. O golpe ele não tinha nenhum tipo de controle, tanto Uhum. em pé quanto no chão. Se batia muito no chão também. Qualquer movimento da capoeira, esse movimento que a gente vê hoje tradicional da capoeira, que a capoeira fosse para o chão, eles pisavam na tíbia, pisavam no Uhum. joelho, chutavam a cara do oponente, né. Tem várias discussões, quando você tem o encontro desses 2 métodos, né. Então o carioca sempre falava: "Ah, pô, o baiano, vai para o chão para não poder ser pisado", né, porque no método baiano não podia se fazer isso. Uhum. E no método carioca se fazia praticamente de tudo. Cara, era quase um vale tudo, né, só que uma coisa muito urbana. Sim, Então ela sim. vai sendo adaptado, não que você não tenha ali na capoeira baiana, capoeiristas ali que também dominavam isso, você tem vários exemplos ali. O próprio mestre Bimba, né, ele percebe que a capoeira estava ficando muito folclorizada, né, Uhum. muito voltado para essa coisa do lúdico, né,
Então ele traz um pouco a capoeira ali para o lado da luta, mas já baseado no que ele via ali no Rio de Janeiro, né? Que Tá. ele via, ouvia e lia do Rio de Janeiro. Então, basicamente, é a objetividade, né, dentro do tanto do conflito urbano quanto da luta de ringue e uma maior preparação física. Você tinha que ter um complemento físico muito grande. Se você reparar esses lutadores ali, tanto do final do século XIX quanto do início do século 20 no Rio de Janeiro, eles eram muito fortes, né, cara? Uhum. Você pega um senhorzinho com 50 e poucos anos, você vê que era um cara completamente cascudo. Uhum. Você pega um cirandinha, parecia um halterofilista, né, um campeão de levantamento de peso. Então Uhum. estava muito atrelado à eficiência, né, da luta, Uhum. estava muito atrelado a esse complemento físico. Eles Sim. faziam vários tipos de ginástica, vários tipos de programas de levantamento de peso, e também um complemento com outras lutas. E como eu Uhum. te falei, sempre havia essa dobradinha. Esses pioneiros da capoeira do Rio, Uhum. eles estavam ali, ao mesmo tempo que eles estavam ensinando capoeira, eles também estavam ensinando luta livre, estavam ensinando jiu-jitsu, estavam ensinando boxe, Entendi. estavam estavam difundindo vários estilos de métodos ginásticos europeus, né? Uhum. Então estava muito forte dentro dessa capoeira do Rio de Janeiro, tanto no final do século XIX quanto no início do XX, e isso vai, né, seguindo Uhum. ali até a década de 50 e 60. Tá, e qual foram os principais nomes, assim, da capoeira e qual foi suas principais contribuições dentro da capoeira ali para o Vale Tudo? Você tem vários nomes ali já no século XIX, mas falando no século XX, né, que a gente pode dar vários exemplos mais concretos, né, e não tão superficiais quanto o século XIX, mas você tem, acho que a primeira figura ali de importância é o próprio Mário Aleixo, você deve ter ouvido falar dele, né? Uhum. O Mário Aleixo, antigamente, você pegava os livros de capoeira, ele só era citado como um sujeito que abriu uma academia de capoeira na década de 20, né? Uhum. Geralmente é isso que falam dele, mas ele teve uma importância muito maior, né? Na verdade, ele teve uma importância inestimável ali para o mundo da capoeira no geral. O Mário Aleixo, ele começa a vida dele ali já bem no início do século XX, difundindo vários elementos, né, dos métodos ginásticos. Ele era muito conhecido como um professor de educação física, foi Uhum. treinador de futebol, né, instrutor de vários segmentos ali das Forças Armadas naquela época. Mas, para resumir o trabalho dele, ele foi um dos primeiros professores assim a fazer uma verdadeira cruzada em prol da capoeira. Uhum. Eu ouço muito falar assim, e já li também vários livros, né? Ah, a capoeira saiu do Código Penal graças ao mestre Bimba. Cara, isso não é uma verdade. A capoeira ela sai do Código Penal por completo ali no início de 40. Uhum. Em 1940, ninguém sabia que era mestre Bimba e mestre Pastinha no Rio de Janeiro. Ninguém tinha nem ideia. Né? Eles vão se tornar mais populares a partir da década de 50, com todo o êxodo dos baianos para o Rio de Janeiro. Aí Uhum. sim as pessoas vão conhecendo, né? O trabalho do mestre Bimbo, o trabalho do mestre Pastinho. Mas na década de 40, cara, ninguém conhecia. Se perguntasse quem era mestre Bimbo, ninguém conhecia. E esse Entendi. trabalho de retirar a capoeira do Código Penal já é um trabalho que não só o Maraleixo, mas principalmente o Maraleixo, ele faz lá desde o início do século XX. Ele faz uma verdadeira cruzada pela capoeira, né? Uhum. Então ele tem essa contribuição de mostrar que a capoeira poderia ser não somente um esporte, né, mas também uma defesa pessoal, uma luta nacional. Ele dá aula em vários colégios ali super tradicionais, vários clubes tradicionais no início do século XX, mas ele faz um trabalho muito grande dentro da Guarda Civil, que posteriormente vai se tornar a polícia científica, na polícia civil que a gente conhece hoje. Uhum. Então ele faz um trabalho ali desde 1909 até 1925, treinando essas pessoas na capoeira. A capoeira, muitas das vezes, vira matéria obrigatória para o integrante da Guarda Civil, né? Eles têm que aprender a capoeira. E é engraçado, cara, tinha uma revista científica da polícia, né? Uhum. O Maralista ele contribuía muito, né? Mostrando a capoeira na sua forma de luta, de defesa pessoal,
e na sua forma marginal também. É bom lembrar que você tinha muita gente usando a capoeira para o mal, né. Sim, sim. Então ali ele ensina como pegar esses capoeiras, né, esses bandidos, esses vadios, é bem interessante. Ele também deu aula no exército durante uma década, né, ele começa um projeto ali em 1921, ele vai até 1931. Então, ele é responsável por uma tendência que se criou muito grande dentro do exército, na tentativa de se criar uma luta brasileira, aonde ele fazia mais ou menos uma competição ali com o método europeu, né, o método francês. Tinha sido oficializado em 1921. Mas ele faz um trabalho tremendo, cara. E esse trabalho está muito documentado, você consegue achar ele em Uhum. livros, né. Ele meio que cria ali um sistema que ele chama inicialmente de defesa, escola de defesa pessoal, depois vira ataque e defesa. E depois vira meio que um conceito que vai dar origem ao Vale Tudo. Então, o carro-chefe inicialmente era capoeira e jiu-jitsu. Uhum. Ele é o primeiro sujeito a brasileirar a capoeira e jiu-jitsu, já ali em 1913, né. Ele pega a capoeira, ele percebe que a capoeira é uma herança cultural muito forte, deveria ser preservada, né, em toda a sua forma, só que ele vê o jiu-jitsu também como uma forma de luta científica. Uhum. É muito usado para abordagem policial. E como ele estava trabalhando diretamente, né, com essa proposta de usar a capoeira e o jiu-jitsu nas forças de segurança, né, como eu falei Uhum. anteriormente, ele deu aula na Guarda Civil por muitos anos, ele dá aula ali no Exército por muitos anos, deu aula na Marinha também. Ele acaba fundindo essas 2 lutas. Ele percebe que o capoeirista, ao ser agarrado, ele precisava de alguma forma de grappling, né, Uhum. para poder se defender. Lembrando, desculpa, que a capoeira ela era um pouco pobre nessa forma de luta agarrada, porque você usava vários tipos de Uhum. lâmina, né. Não vai agarrar um sujeito que tem um monte de lâmina Sim, sim. escondida no corpo. Então nunca se preocupou, os capoeiristas antigos não tinham essa preocupação, embora alguns deles também dominassem outras formas de grappling, né, que vieram a contribuir. Mas a grande maioria não tinha essa preocupação. Então ele começa a meio que fazer o que o Marco Ruas fez, né. O Uhum. Marco Ruas ele falava: "Se você me agarra, eu só que chuto. Se você só que chuta, eu te agarro". Então ele faz essa união da capoeira com o jiu-jitsu. Sim. Posteriormente, ele vai contribuindo com as outras formas de luta, né, vários tipos de esgrima, até o jogo do pau português, né, a Lacan, que era a esgrima europeia, de bengala, o próprio Savate, que era uma luta da moda, o La Lutte também, né, que era o wrestling da moda, Uhum. a luta livre, que era o Catch as Catch Can, né, que já tinha sido naturalizado americano. Ele cria ali na 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 nesse processo, um verdadeiro vale tudo, um cross training, né, ele Entendi. cria o vale tudo. Então você aprendia de tudo, e vira uma aula ali para os militares, você tem livro disso, Uhum. você tem vários documentos nesse sentido. Isso é muito importante, que vai realmente validar, na década de 30 essa formação do vale tudo, ser usado para o vale tudo. Vira um contexto, cara. Sim. Todo mundo que servia exército, marinha, não tinha aeronáutica naquela época, né, mas todo Uhum. mundo que servia exército, marinha tinha que aprender esse contexto. Então, muitos dos métodos, ginásticos na época que era ensinado ali, o cara já aprendia isso tudo. Sim. Ele Ah. ele era obrigado a aprender isso tudo. Então ele já entrava ali conhecendo capoeira, jiu-jitsu, né, e Uhum. esses elementos ali se juntavam ali de forma bem harmônica, né. Então ele é um sujeito que ele tem essa importância muito grande. Legal. Vai Agora deixa eu te falar, os Gracies usavam a nossa capoeira no Vale Tudo? não só os Gracie, mas, vários lutadores de jiu-jitsu, vários lutadores de grappling, né, Uhum. como eu havia falado anteriormente, eles começam a perceber que eles precisam lutar em pé, manter distância, chutar, socar. Inicialmente você tinha ali o boxe, né, que era muito usado, o savate também era bastante usado, porque o savate já era um método militar e um método de educação física, que já vinha desde o século XIX, então você tinha uma dobradinha com a capoeira muito grande. E a própria capoeira, porque tinha esse apelo nacional, né, de uma luta nacional. Por que eu vou treinar savate? Por que eu vou treinar boxe? Por que eu vou treinar uma outra luta se eu tenho a luta nacional, né, Uhum. que é a capoeira? Então, está muito inserido nesse contexto. Fora que também estava dentro desses métodos de ginástica que começaram a ser trabalhados, né, principalmente pelo exército. Um certo momento é obrigatório você aprender isso. Então eles aprendem, todos esses lutadores que não eram oriundos da capoeira,
eles aprendem de forma direta e de forma indireta, Uhum. as técnicas de capoeira. Aí chega um momento, cara, que você tem coach de capoeira dentro de academia Gracie, você tem coach de capoeira dentro de academia de luta livre, de boxe, né? Uhum. Vários desses elementos também treinavam as duas modalidades. E, novamente, lembra lá atrás que eu te falei dos japoneses que chegam no Ocidente, Uhum. tem o choque e o sincretismo? Primeiramente, você tem um choque, Uhum. né? Eu sou do jiu-jitsu, você é da capoeira, então a gente vai lutar, vai Sim, cair na sim. mão aqui. E daqui a pouco a gente se torna amigo, né? Começa a frequentar a academia um do outro, trocar posições. Calma aí, cara, esse golpe da capoeira aí, eu acho legal, eu acho que eu consigo adaptar ele aqui para um recurso aqui dentro do Vale Tudo, dentro da defesa pessoal. E o pessoal da capoeira também começou a beber muito, né? Você acha muito Uhum. desses métodos dentro da capoeira regional, do mestre Bimba, como de outros métodos, né? Vão se cruzando. Não existe essa coisa de capoeira pura que o pessoal prega, né? Prega uma Uhum. capoeira pura. Não existe, cara. Tudo se mistura no Brasil. Uhum. Isso já vem anterior ao século XIX, passa por todo o século XIX nesse processo da capoeira. No século XX, cara, vira realmente, cara, um sistema eclético, né? Você aprende de tudo. É claro, sem negar as raízes africanas, A sem capoeira negar. já surgiu nessa mistura, né? Mistura de tudo, de raças, né? Surgiu a capoeira. A capoeira surge justamente dessa mistura de raça, dessa mistura de cultura, dessa troca cultural muito forte entre os brasileiros. E isso é a nossa história, está no nosso sangue, a gente não tem como mudar isso. Então, esses Sim. lutadores eles vão adaptando essas técnicas. Dentro do método de defesa pessoal dos Gracie, que eles sistematizaram, você acha ainda muita dessas técnicas da capoeira. O exemplo é a levantada técnica, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer isso no jiu-jitsu, eu percebia, mesmo sem ter treinado capoeira, que aquilo ali parecia não fazer parte Uhum. daqueles movimentos que a gente fazia, né? Um movimento completamente alienígena aquele sistema. Eu lembro também que uma coisa me marcou muito, não sei se o senhor pegou isso, mas eu acredito que o senhor deva ter pego isso. Antigamente, a gente, para entrar no double leg, né, a baiana da capoeira, o Uhum. nome já diz, né, baiana, a gente fazia a posição de guarda, batia a palma e entrava nas pernas. Né, isso é um recurso também da Sim, sim, capoeira. sim. Bater Pra palma, ainda chamar, conseguir. tirar a atenção ali. Uma negaça e a própria baiana, né? Já é um Uhum. nome da capoeira que vem lá do século XIX, então tem essa interação com o jiu-jitsu. Porque no judô a gente chama de morategari, Uhum. atacar as duas pernas, né? No jiu-jitsu, vamos dizer assim, ocidentalizado, a gente chama de double leg, né? Uhum. Pegar as duas pernas, agarrar as duas pernas. Da onde vem essa baiana? Esse diabo de baiana? Baiana vem da onde? Ah, vem dos baianos. Não, vem da capoeira, né? Uhum. Provavelmente, né, com destaque de algum baiano, né? O Valdemar Santana, que era baiano, ele fazia isso muito bem, cara. Ele entrava nas pernas de qualquer um, por mais que você defendesse ali no sprawl, ele conseguia levantar você e jogar no chão. Então tem essa interação, mas existia, cara, muitos chutes assim. Você tem Uhum. como documentar no livro, a gente documenta muito chute. Uhum. Queixada era muito usado no jiu-jitsu, cara. Você tem fotos ali do Hélio, do mestre Hélio, do mestre Fada, de vários lutadores, né, usando queixada. O Hélio nocauteava em lutas de vale tudo com chute de capoeira, Olha que né? legal. O próprio pisão, Uhum. o pisão era um golpe vindo da capoeira. Eu não sei o nome do método, no método baiano, né? Porque dependendo da região mudava de Uhum. nome, né? Sim, Mas muda. é o mesmo golpe, eles usavam esse golpe também. Não sei se chama de benção, né? Pisar no Uhum. joelho. Eu acho que é isso, né? A benção é no peito, né? Geralmente É no no peito. peito, né? É. Um pisão no O joelho pisão, mas aí o também. pisão também você direciona a altura que você quer dar o pisão. Então tinha muito esses recursos, cara. O Hélio praticou muito capoeira, não só o Hélio, né, mas vários outros representantes do jiu-jitsu naquele momento. Os próprios representantes da luta livre ali também, você consegue claramente identificar. Em Uhum. muitos casos fica completamente explícito, né? Uhum. Eles falam em jogos de perna, né? Uhum. Eles aprendiam ali. Você tem fotos desse pessoal treinando, tem interação, então tá muito documentado isso, né? Pô, isso é muito bacana. Agora fala pra gente, que história é essa aí do plágio do livro Ginástica Nacional do Zuma, de 1928? Então, você perguntou ali dos sujeitos que contribuíram para essa capoeira do Rio de Janeiro.
o Zuma está entre eles, né, o Uhum. Aníbal Bulamar. O Zuma ele fica muito mais conhecido porque ele escreve um livro em 1928, ginástica nacional, capoeiragem, entre aspas, né, metodizada e regrada. Então, é tido como primeiro método ali. Eu não concordo, né, mas a maioria dos historiadores e pesquisadores fala que é tido como primeiro método, né, esportivo da capoeira. Mas, independente de concordar ou não, foi um livro assim que fez um grande sucesso, teve um impacto profundo na época. Isso chega até o Mestre Bimba também, né? Uhum. O Mestre Bimba teve acesso a esse livro, embora o pessoal grite, chore aí que não usou, aí claramente, né? Tem entrevista dele lá em 1936 falando do livro, das regras do livro. Esse livro serviu como o início, né, desses confrontos da capoeira no ringue. E eles começam no Rio de Janeiro, muito baseados nesse livro do Zuma, de 1928, e posteriormente eles, a Bahia é o segundo estado a Uhum. usar essas regras, e depois você vem em São Paulo, e por aí todo mundo vai usando, né? Então, durante muito tempo ali, as pessoas se baseavam no livro do Zuma Uhum. para fazer esses campeonatos. É claro, tinha algumas alterações, mas o livro era a base, isso aí é um fato. Ele escreve esse livro tem esse impacto gigantesco. É um livro muito legal, que na parte histórica ele fala até ali dos quilombos, né, dos negros que fugiam dos quilombos, embora ele não deixe nenhum tipo de pista, né, de onde ele tirou isso, mas é Uhum. bem interessante. É um livro também com as descrições de muitos golpes clássicos, É né, um método de e ensino. com belas imagens, né, tem imagens ali formidáveis. O que roda muito hoje na mão do pessoal são aquelas xerox, né, bem escuras, Uhum. né, não tem uma qualidade tão boa, mas a gente conseguiu aí algumas imagens aí de qualidade, onde você pode apreciar ali. E lembrando, né, em 1928, você fazer um livro da capoeira ali que não era não tava, a capoeira ainda estava no Código Isso que eu ia Penal, né, não falar. era bem vista por grande parte da sociedade. Então você imagina o tempo, né, os recursos, né, e a vontade que o Zuma teve na confecção desse livro. Só que, com o tempo, eu comecei a ler o livro e percebi que ele tinha algumas coisas ali meio estranhas, né? Uhum. E eu fiz uma conexão com outro personagem lá do início das primeiras décadas do século XX, chamado Rafael Lotus, que era. Cara, hoje ele seria considerado um negro, né? Uhum. Na época ele era considerado pardo. Ele era um capoeirista muito conhecido, não só conhecido pelo seu grande conhecimento da capoeira da época, que era remanescente das maltas, né? Uhum. Mas conhecido também pela violência que ele empregava esse método. Então, era um cara que brigava em rua, era um cara que juntava vários policiais ali para Era um tentar. baderneiro. Cara, não é que ele seja, ele não era diretamente assim um baderneiro, até mesmo porque ele trabalhava essa coisa da capoeira. Ele foi professor de educação física, foi esgrimista. Ele estava sempre ali, já em 1914, 15, é, militando pela capoeira como uma forma de luta brasileira. Ele falava muito dessa coisa de por que a gente tem que usar esses métodos europeus se a gente tem a nossa rainha das lutas, né? A rainha da ginástica, que é a capoeira. Então, era um verdadeiro militante ali Uhum. da capoeira. Ele troca até esse termo capoeiragem por ginástica nacional, né, para ter uma aceitação melhor. Uhum. Ele, diferente de todos os personagens que vieram anterior a ele, que já haviam esboçado a criação do método para se ensinar capoeira, ele faz isso realmente na prática. Uhum. Né? Ele desenvolve todo o método e ele coloca isso na prática. Ele aluga, ele na verdade, ele vai dar aula ali em um dos lugares mais nobres no Rio de Janeiro, em 1916, que é ser carioca. Você, você falou que é do Rio de Janeiro, você vai Aham. conhecer, né? A Avenida Rio Branco, né? Uhum. Antigamente era chamada também de Avenida Central, então é uma das principais avenidas do centro da cidade e era a principal avenida da época, né? Então você Uhum. imagina, só tinha prédios ali importantes e ele vai dar aula ali num prédio que era
fazia parte de uma associação ali de comerciantes, né, do Rio de Janeiro na época, que era muito ligado ao Mar Aleixo. O Mar Aleixo, esse personagem também importante, ele dava aula de ginástica para esse pessoal. Aí Uhum. ele resolve levar o Lotus para lá. E ele começa a ensinar esse método dele. É muito interessante. Ele leva também esse Lotus para a Guarda Civil, né? Ele chega a dar aula também na Guarda Civil. Então foi um cara muito importante ali, que todo mundo meio que bebeu da água ali, né? Do método Uhum. dele. Só que em 1917 ele acaba cometendo um suicídio. Na verdade, ele acaba cometendo um assassinato, né? Uhum. E depois ele se suicida. Ele tem um desentendimento ali com o motorista do bondinho. Para resumir a história, ele mata esse motorista a tiros e depois dá um tiro no coração. Aí ele deixa até uma carta no bolso lá explicando os motivos. Uhum. E por ele ser provavelmente um assassino e suicida, ele meio que é apagado da história, né? Ele é Entendi. citado uma vez ou outra, mas ele é apagado da história. Mas o que leva a crer que o Zuma ali tem uma conexão muito forte com ele, né? Primeiro que o Zuma está inserido ali, nesse universo ali. No livro a gente explica muito bem essas conexões, eu não vou entrar em detalhes aqui, o pessoal que lê vai entender. E tem uma entrevista que esse Rafael Lotes dá em 1915 Uhum. para essa revistinha científica. Lembra que eu falei que a polícia tinha uma revista Sim, sim, científica que sim. falava da capoeiragem, tanto para o lado positivo quanto negativo? Ele dá uma entrevista ali explicando o que seria capoeira, a ginástica nacional. Isso em 1915. Se você vê o livro do Zuma, você lê o livro do Zuma em 1928, toda essa parte histórica, descritiva ali, é na verdade um plágio Uhum. desse trabalho do Rafael Lotes, lá de 1915, que provavelmente era um livro. Esse Entendi. livro não chegou a ser publicado, porque o Aleixo também falava que ia lançar um livro e tal, e como era difícil, realmente, você tinha que ter um recurso naquela época, nem todo mundo tinha, né? Uhum. Ele acabou não lançando esse livro, mas eu acredito que parte, né, desse livro, dessa apostila, foi chegando nesses alunos, e realmente foi uma tendência na época, todo mundo falava dele, Uhum. desse Rafael Lotes. E você vê ali, o Zuma ele copia praticamente, né, todo esse texto, essa explicação ali histórica do que seria capoeira ou a ginástica nacional, né? Aí ele muda uma coisinha ali, uma coisinha aqui, mas é explícito ali, né? Uhum. E ele copia. E no livro a gente explica que ele pode, que ele tá, ele pode não, ele tá intimamente ligado ao Rafael Lotus, que foi esse cara importante, e o Uhum. Maraleixo também. Então é meio que uma continuidade desse modelo, desse sistema que ele estava criando ali em 1915, né? Uhum. Só que veio a falecer em 17. É bem interessante isso. Nenhum Entendi. historiador ou pesquisador da capoeira tinha levantado Tinha essas informações. essas informações anteriormente. Legal, muito bacana. Agora fala pra gente, qual foi os maiores nomes aí da capoeira que representou a capoeira no Vale Tudo? Rapaz, você tem. Então, vou falar de modo histórico, ali ligado ao livro, né? Uhum. O Sirico, sem, sem nenhuma formalidade, né? O Sirico que enfrentou um japonês que estava no seu auge ali, vencendo todo mundo há Uhum. mais de um ano. Então foi o único que chegou lá e conseguiu nocautear. Você imagina você como lutador se apresentando há mais de um ano ali, vencendo todos os lutadores que ousavam a pisar na sua frente no picadeiro. O Sirico foi o único que foi ali e nocauteou o Sadamiaco, né? Essa história é muito conhecida. Uhum. Depois ele até esboça uma preparação ali para fazer outras lutas de vale tudo, né? O Sirico chega a treinar jiu-jitsu e luta livre, cara, Uhum. com as trupes que tinham ali para fazer outra luta. Só que por um motivo ou outro a gente não sabe, ele não segue essa carreira. Posteriormente, ali você tem os alunos do senhorzinho, eu acho que o André Jensen foi um dos grandes representantes, luta ali com os representantes da Academia Gracie, né? Faz um vale tudo na Bahia com um grande representante da família Gracie, que era o Ricardo Nibon, uma luta ali que espantou, né, todos os baianos. Os baianos nunca tinham visto uma luta de vale tudo, e eles fazem essa luta. O mestre Bimba estava presente, fez uma apresentação. Você tem também ali outro aluno do senhorzinho que fez várias lutas, só que ele fez essas lutas de vale tudo no Brasil e fora, né? Uhum. Que era o Francisco Soroa. Ele era da Polícia Especial, ele venceu vários campeonatos aqui no Rio de Janeiro e acaba indo para a Europa. Ele era descendente de espanhóis, né? Então ele vai morar com os pais na Espanha
se envolve lá no circuito de Vale Tudo, usa muita capoeira, o pessoal fica louco com ele, porque ele dava banda para todo lado, um monte de golpe que ninguém conhecia, né? Um monte de chute, esses recursos da capoeira que o europeu não conhecia, ficava louco com ele, né? Ele explode lá, tem matéria dele. Eu tô Uhum. falando isso em 1935 a 37, cara. Então você já tinha capoeirista lutando em ringue de Vale Tudo na Europa. Ele luta na Espanha, ele luta na França, ele luta na Itália. Aí explode a guerra lá em 1937, a Guerra Civil da Espanha, ele acaba voltando pro Brasil, né? Mas Uhum. também é um grande nome. Inclusive, cara, eu e o Mestre Columar, vou falar para você aqui em primeira mão, a gente está com um projeto de criar um livro só com o nome de lutadores de capoeira que fizeram Vale Tudo. Uhum. Projeto bem bacana que a gente está tirando do papel. Então só vai ter esses caras, tanto do passado quanto os contemporâneos, né? Uhum. Posteriormente, ali você tem o Cirandinha, que foi outro aluno do Senhorzinho, enfrentou os alunos do Bimba, né? Do mestre Bimba. O Hermani também chegou a enfrentar representantes do jiu-jitsu, assim como Cirandinha, Uhum. representantes da capoeira baiana, lutou com Arthur Emílio, lutou com alunos do mestre Bimba. Você tem ali também o Passarito, né? Passarito foi um monstro, cara. Passarito outro baiano aí também, gigantesco no Vale Tudo, que usava muito capoeira. Conversei muito com ele, né? Aos 92 anos, Uhum. estava completamente lúcido. Você tem o Valdemar Santana, cara, que é pouco falado pelo pessoal da capoeira, né? Ele é mais Uhum. ligado ao jiu-jitsu, mas também era um capoeirista de primeira, aluno do mestre Canjiquinha, nunca deixou de representar a capoeira onde ele ia. Ele estava lá com o birimbau, estava mostrando a capoeira, usava muito golpe de capoeira no Vale Tudo. Cara, o mestre Hulk, né, um dos Uhum. contemporâneos. Então, cara, são vários, mas eu diria que esses são os principais, né? E Uhum. fora, mestre, outros lutadores que usaram muito, 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 muito a capoeira, só que não eram lutadores de capoeira diretamente. Eu vou te dar um exemplo, depois, se o senhor quiser, o senhor pode ver. Existe um livro chamado Ivan Gomes, Lutador Invencível. É um livro da Cléia Cordeiro, que foi esposa dele. Um livro de luxo, cara, muito legal, um livro de fotos. Aquele livro, cara, é uma homenagem à capoeiragem de Pernambuco. Dá uma olhada naquele livro ali que você vai entender o que eu estou falando. Legal. Sabia muito capoeira ali. Os pernambucanos também tinha muito pernambucano ali, muito bom de capoeira. Só que eles se denominavam como luta livre, né? Entendi. Porque usavam a capoeira em pé e outros recursos. Mas a capoeira era usada em basicamente tudo. Todos os lutadores que quisessem entrar e ter algum tipo de sucesso ali dentro dos rings precisavam aprender capoeira. É claro que isso vai mudando depois com a chegada de outras lutas, né? Eu Uhum. estou falando de início do século XX até década de 60 ali. Depois você vai tendo a chegada do taekwondo, karatê, o Uhum. muay thai, né, entre aspas, também tem muita nossa capoeira, o muay thai brasileiro, que não foi nenhum lutador tailandês que veio para cá, pelo contrário, né? Foram várias influências, e uma delas era a capoeira do Senhorzinho, que foi montando esse Muay Thai brasileiro, né? O Flávio Molina também. O Flávio Molina vem da escola do Senhorzinho, Uhum. é o pai desse boxe tailandês, desse Muay Thai tupiniquim aqui no Rio de Janeiro, sabia muito capoeira, enfileirava todos os coreanos lá que lutavam com ele, né? Uma história muito legal dele. Então, o Flávio Molina também é outro grande representante dessa capoeira no Vale Tudo. Legal. Agora fala pra gente, essa capoeira aí, carioca das antigas, morreu? Não, ela na verdade, ela foi absorvida, né? A capoeira, como toda arte, ela é uma arte viva. Ela vai se adaptando aos momentos, né? Uhum. Aos períodos socioculturais, e ela também vai, de alguma forma, sendo absorvida, né? Por outros elementos, ou, no caso, estilos de luta naquele momento. Eu vejo muito isso. Na verdade, a gente trabalha muito isso dentro do Muito Antes do MMA, mostrando que a capoeira carioca, né, ela permanece viva dentro do antigo Vale Tudo, e eu estou falando de Brasil inteiro. Uhum. Você tem recurso sendo usado dentro do sistema de jiu-jitsu, defesa pessoal, tu encontra muita capoeira ainda.
Pessoal que tiver curiosidade, vai lá no meu Instagram que vai ver muita coisa. Os irmãos Valentes, que são descendentes ali direto do Gracie Jiu-Jitsu, do Hélio Gracie, treinaram. Cara, eles usam muita capoeira no sistema de defesa pessoal deles, né? Vai ver eles dando martelo de chão, levantada técnica, queixada, pisão, né? Eles usam muita capoeira. Entre outros elementos aí que você vai achar, o Ruas Vale Tudo tinha muito golpe de capoeira, cara, muita cabeçada, né? O Ruas também foi Uhum, um lutador de capoeira, treinou com o Mestre Camisa, é um entusiasta. Ele, o Riso, né? São uhum, entusiastas aí da capoeiragem. Cara, e tem esse lance da contemporânea, né? Que vai ser um outro trabalho nosso. Que as pessoas falam, o que é contemporânea? Ah, é uma mistura da regional e uma mistura da Angola. Eu respeitosamente discordo. É uma mistura da regional, da Angola e da carioca, que ela uhum, nasce no Rio. Então você tem uma interação dessas linhagens muito forte. Só que nunca aconteceu, nunca tivemos um trabalho demonstrando isso, né? uhum, Pelo menos eu nunca vi esse trabalho, porque esses trabalhos de intelectuais, né, de professores de capoeira, está muito ligado ali ao universo do modelo baiano, né, que é um universo que contribui muito mais com a forma cultural, artística, né, uhum, lúdica, e talvez por essa forma ser muito violenta, ser uma forma que não está diretamente dentro desse universo das capoeiragens baiana, principalmente esse modelo, né, uhum. que se estabilizou não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Eu acho que isso deixou esse debate fora. Mas você tem muito cruzamento dessas linhagens ali, que na minha visão, e a gente prova isso através de muita entrevista, de muita documentação, que é uma junção dessas três linhagens que formam o que a gente chama de contemporânea. Então, respondendo a sua pergunta de modo direto e objetivo, sim, a capoeira carioca ela vive. Que bacana, que bacana. Meu amigo, deixa uma mensagem aí pro pessoal da capoeira. Ó, primeiro te agradecer, já conhecia seu trabalho aí há algum tempo, né? As pessoas nos grupos de capoeira, de Vale Tudo, de Jiu-Jitsu, até o pessoal de Jiu-Jitsu hoje tem curtido muito a capoeira, graças a essa ponte que a gente faz, né, da capoeira Uhum, com o Jiu-Jitsu, com o Vale Tudo, com o MMA. Então, já assistia, acho um trabalho assim formidável, cara, tá de parabéns. E por estender essa mão a uma pessoa que não é diretamente da capoeira, né? Acho que isso é muito importante a gente mostrar um outro lado, uma outra visão, uma outra opinião. Eu uhum, acho que isso que faz não só a capoeira, né, mas o debate sobre qualquer tipo de coisa crescer e amadurecer. Então, te agradeço por essa oportunidade, agradeço de novo o mestre Paulão por fazer essa uhum, ponte. Quero deixar as minhas redes sociais, a minha do Eduardo, né, procurar, a gente atende todo mundo dentro do tempo possível que a gente responde a todo uhum, mundo. Você pode procurar lá o Eduardo Correia, que é muito antes do MMA, o Elton Silva, né, Goshijitsu Kan, né, uhum, qualquer tipo de colaboração. Tem pessoas que procuram a gente para mostrar um documento. Outro dia teve um senhor que mandou umas fotos do pai dele que treinava capoeira na Polícia Especial do Senhorzinho, né? Então sempre está aparecendo alguém aí que traz alguma contribuição importante para a gente. E dizer, cara, que a capoeira é algo formidável, algo assim que para a gente foi uma grata surpresa e deixou de ser uma grata surpresa para se tornar algo assim diário, né? A gente hoje uhum, tem amizades profundas com vários e vários capoeiristas, né? O próprio mestre Paulão, uhum. o mestre Cabeleira, aquela turma toda lá de Santa Catarina, né, de Brusque, o mestre GG, cara, que você entrevistou aqui, o mestre GG é um amor de pessoa, a gente sempre viaja junto, cara, meu irmão, a gente conversa muito, o cara é um baú, né, de conhecimento, entre muitos outros praticantes e mestres aí que a gente conseguiu esse contato, o próprio mestre Columar, cara, são muita gente assim que vem contribuindo e vem se tornando realmente, né, Uhum. amigos nessa causa aí da gente contar a história de forma um pouco diferente do que está estabelecido. E você, né, agora, com certeza aí vai fazer parte dessa família. Então só Oh, tenho a agradecer.
Pô, legal. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado mesmo por trazer essas informações aí para capoeira, né? E parabenizar pelo trabalho, né? E a capoeira só tem a agradecer, que é muito importante para capoeira. Obrigado mesmo, de coração. Agradeço. Galera, o Elton fez pela capoeira e você? O que você faz pela capoeira? Fica aqui mais um Vem Pra Roda, o nosso podcast voltado para capoeira.